Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos no Garagem, ou na Garagem Conversário do nosso amigo Renato Segiliano. Nós estamos aqui para mais um sarau. Eu vou deixar que o Renato leia a nossa edição. Qual o número dessa edição nossa? Renato, vem para cá, Renato. A casa é sua. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Chegamos à nossa 32ª edição. Quando eu estava escrevendo esse número ali, eu fiquei um tempo assim, lembrando, né, de alguns momentos que a gente viveu aqui nessas 32 edições, né? Já temos uma estrada e isso está dentro do propósito da criação da garagem, né? Eu costumo dizer que aqui não é meramente um lugar para a gente vender cerveja. Esse espaço ele serve, ele deve servir, ele precisa servir, ele gosta de servir, né, para essas coisas que a gente faz aqui de cultura, às vezes de política também, tem coisas que a gente apronta aqui na garagem. É um espaço para isso, tá? Muito obrigado de novo, né, pela presença e tamo junto. E eu gostaria, então, Renato, aqui de lembrar que nós começamos o ano acadêmico da Academia Muriaense de Letras com uma campanha. Né? A gente vinha sendo muito incomodado, continuamos a ser incomodados com as agressões às mulheres que estão acontecendo no nosso país, coisa muito triste, chegando a feminicídios aos milhares. Então, somente pensando nisso, já na nossa na Assembleia de Eleição de Nova Diretoria, já coloquei essa proposta, nós fazermos uma campanha contra a agressão, contra o feminicídio. E foi por unanimidade aprovado e nós fizemos, então. 17 acadêmicos e acadêmicas conseguiu, Renato porque Renato é nosso acadêmico honorário, gravando uma frase sobre o feminicídio, e aí fizemos uma compilagem, fizemos um vídeo só e está nas redes. Fizemos também uma caminhada ou uma passeata contra o feminicídio, que gerou, então, essa faixa, que foi um dos produtos daquela caminhada, daquela passeata, Academia Muriaense de Letras, ANLE, pelas mulheres, não ao feminicídio. A gente lamenta que continua, por isso a faixa está exposta aqui, e por isso a faixa será exposta esse ano inteiro, no ano que vem, quanto tempo for necessário, quanto tempo a gente achar que for necessário, essa faixa vai estar exposta, porque a campanha não acaba. A campanha da Academia Muriense de Letras continua e nós estamos nessa luta. E eu tenho dito ou pensado também, que nós, homens, que talvez tenhamos a maior responsabilidade de puxar esse tipo de coisa, esse tipo de campanha, porque feminicídio é provocado por homens, pessoas da nossa estirpe, do nosso gênero, né? Bem lembrado para Inês. Bom, também eu quero lembrar já no início desse nosso sarau, que a gente sempre faz um minuto de silêncio, né, pelas guerras, pelas vítimas da guerra. Às vezes a gente para no meio do sarau, mas agora eu já estou lembrando, vamos adiantar. Então, que essa alegria que vai, né, permear o nosso sarau aqui, seja lembrada também em determinados momentos pelas guerras que continuam, pelos assassinatos de mulheres e crianças civis,
né, que são as principais vítimas dessas guerras absurdas por aí. Bom, de um novo mundo por vir, é preciso que se entenda: o amanhã está à venda? Vamos ainda existir? Por onde devemos ir? Com sustentabilidade usada de vaidade ou um luxo pessoal? O futuro é ancestral, nos aponta essa verdade. Ailton Krenak. Minha gente, muito boa noite a todos. Estou me recuperando aí de um problema complexo de coluna. Me lembro que, em oportunidade pretérita, antes de falar aqui, o Elis me perguntou como eu estava, e eu estava muito bem. Respondi com uma cestilha, dizendo: de saúde estou ótimo, de espírito também, puxando a carga do tempo pesada que só um trem, guiando o carro da vida sem atropelar ninguém. Só que hoje eu não estou tão bem, então tem que mudar a cestilha, né? Um jeito meio cordelístico aí, quem sabe, de falar que eu não estou tão bem. E eu bolei uma cestilha, Elis, que diz o seguinte: eu estou feito carro velho, que não serve para passeio. Na marcha lenta eu apago, se acelerar eu arrateio. Para subir eu estou sem força, para descer eu estou sem freio. Lembrei, inclusive, de uma outra cestilha, eu ouvi de um grande poeta chamado Zeto, que ele disse: eu estou virando cascão feito lama de lagoa, estou parecendo uma ferida na perna de uma pessoa que antes de sarar de tudo vem um garrancho e magoa. Estou mais ou menos nesse padrão aí. Ó. Coitado! Teve um outro poeta também, popular, que tem uma cestilha que retrata também essa situação, né, de como a gente está, né? Um poeta popular chamado João Paraibano, saudoso João Paraibano, que disse: estou parecendo um burro velho, carregando 2 costais. De um lado pesa 100 quilos, do outro 100 quilos mais. É o mundo montado em cima e o tempo tangendo atrás. Mas olha só, eu separei aqui um soneto, é uma outra modalidade que eu gosto muito, né? Por conta da forma, por conta da metrificação, que não deu tempo de decorar ele todo, mas eu ouvi, presumo que seja de autoria dele, de Antônio Marinho do Nascimento, que eu pude acompanhar na última semana, que é o meu poeta, né, da contemporaneidade, meu poeta de predileção, e ele tem uma raiz, assim, uma vida na poesia, bisneto talvez aquele que tenha sido o primeiro grande poeta popular do Brasil, Antônio Marinho, neto de Lorival Batista, o Louro do Pajeú. O pai dele era um grande poeta também, chamado Zeto, e ele é um expoente que na semana passada concluiu lá, defendeu a sua tese de doutoramento falando sobre a poesia popular, né? Uma tese falando sobre linguística, mas tendo ali a literatura de cordel, a poesia popular do Vale do Pajeú como referência. Então, em homenagem a Antônio Marinho, eu me lembrei desse soneto chamado Passando a Limpo, né? Que diz o seguinte: aprendi com a lição que tu me deste, decretando o final dessa paixão, que por mais vezes que a mulher se teste, não consegue colocar um poeta na prisão. Essas grades que tu mesma fizeste, ao tentar me domar o coração, as quebrei junto às juras que me deste, e as joguei num vazio de escuridão. Veja bem, só restou da nossa história teu sorriso estampando uma vitória que pensaste ter conseguido um dia. Mas, enfim, o poeta vence as dores, e por mais que se entregue a 1000 amores, só se rende à paixão pela poesia.
vezes, né? Aí eu pensei assim, pô, quantas vezes pessoas que estão em uma cadeira de roda, que não pode se caminhar, e porque às vezes falta alguém para empurrar a cadeira. Outros que estão num leito no hospital, né, que depende às vezes até do próprio ar para sobreviver. Então eu estou andando aí, estou me arrastando, graças a Deus, estou bem, né? A vida é assim, né? Então eu escrevi isso aqui, eu até separei aqui para entrar na coletânea, né? Aí depois eu acabo achando outro, ler outro e gosto mais, eu estou mudando. Que é mais ou menos assim. Tudo se pode fazer. De um grão de areia não se constrói um castelo. Com um sorriso no rosto, pode evitar um flagelo. De um pingo d'água não se faz rio corrente. Com um aperto de mão, deixa o irmão contente. De um vento suave nunca forma tempestade. De um gesto de carinho, morreu pela humanidade. De uma noite enluarada, estrelas brilhando no céu, muitos irmãos morrendo em uma violência cruel. De um olhar carente pode-se fazer amor, alguém sofrendo sozinho neste mundo ingrato de dor. De um prato vazio, sem ter nada para comer, não pode mudar este quadro, de fome um dia vai morrer. De uma pobreza danada, assim as Áfricas do mundo, crianças nascem e morrem de fome, magra, deitado num sofrimento profundo. Então Obrigado. A deixa, seu Janir, né, falando que tem muitas Áfricas aqui no Brasil, eu me lembrei de uma poesia, poeta popular, Bio de Crisanto, falando exatamente sobre isso. Eu estava com um poema ali que diz o seguinte: a pátria do miserável não tem bandeira nem nome. Para que nome e bandeira onde se morre de fome? Há recanto em meu país, tão pobre, tão infeliz, que nem na África há, enquanto grupos exóticos erguem palacetes góticos com manganês do Amapá. Minha alma cosmopolita, dentro do meu peito palpita, tocada pelo ideal. Sou um criador de normas, um pregador de reformas contra a opressão mundial. Libertas quais seratamen, quem dissera, a frase existe entre nós. Liberdade, quem nos dera? Do que vale a independência, onde não há consciência moral nem patriotismo, onde o direito se vende e a lei, covarde, se rende aos pés do capitalismo. Uma entrevista com Ailton Krenak, e o Ailton lembrou desse poema aqui. Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ou espelhos, ou Pirineus, ou caiçaras. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meio do leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre o furto nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Mário de Andrade. Esse lançamento. Aí fiquei lembrando de alguns causos, né? Coisas verdadeiras, coisas não tão verdadeiras. Jani deve ter conhecido, claro que conheceu, lá pro lado das Gameleiras, de Boa Família,
Naquele tempo ainda, quando tinha as matas, eu, por exemplo, cresci por ali e vi uma mata sendo destruída a machado. O dia inteiro, quando criança, eu ficava escutando machado, machado, machado. Então, o resultado, aquelas matas, naquele tempo, ainda tinham umas onçazinhas perambulando por aí. Diz que existe ainda, né? Uma outra aqui, numa ramificação de mata e tal. Mas o Soporcilo era uma pessoa assim, aquele senhorzinho que ficava sentado na cozinha, bem perto do fogão de lenha, aquela bancada, e o coador, que não era coador, era um mancebo, aqueles mancebos que eram de madeira, três peças de madeira, um buraco em cima onde botava o coador, e ficava ali aquele cafezinho melado caindo ali, né? Ficava ali pingando ali, e ele contando as mentiras dele. Sabe aquele coador, aquele mancebo, aquele gato que mora na bancada do fogão de lenha, porque é quentinho, né? E ele só assusta quando passa o rabo no café quente. Era esse o café que ele oferecia para os convidados dele ali, onde ele ficava contando as mentiras dele. Então, certa vez ele estava assim com o Pazé. Sabe, rapaz, que eu estava passando ali naquela mata, aquela mata do Duca. Sabe onde que é, né, compadre? Aquela mata ali. Sabe que uma onça correu atrás de mim, rapaz? Uma onça, rapaz? Compadre, mas o que você arrumou? Por que você não correu, rapaz, e subiu na árvore? Ali tem tantas árvores ali, fácil de subir. Mas eu subi, compadre. E não é que ela foi subindo atrás de mim? Compadre, eu subi para o lugar mais de cima. Ô, compadre, filho, por que você não subiu assim, até lá no altão onde ela não ia? Mas ela estava indo, rapaz. Ela estava subindo atrás de mim. Por que você não subiu assim, lá para aqueles últimos gás lá? Eu estava subindo, rapaz, e a onça estava subindo atrás de mim. Compadre, por que você não subiu assim, lá para as grimpinhas mesmo, assim, ó, lá naquele galinho lá de cima? Não, compadre, puta que pariu aqui, ó. Parei de conversar com você. Você está do meu lado ou está do lado da onça, rapaz? Tem um caos. Bom, o microfone está livre. Eu costumava dizer que Muriaé é uma cidade para a gente nascer e ir embora. Assim, assim, talvez, eu não vou falar as maiores felicidades, né? Mas eu vivi grandes felicidades fora daqui. E antes de viver essas grandes felicidades, né? Eu era um jovem, assim, meio não, era bastante tímido e achava que a cidade meio que me oprimia, assim. Quando eu fui morar no Rio, por exemplo, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de aplaudir. Eu ia ao teatro, né? Eu tinha vergonha de aplaudir. E eu ficava achando que isso era um negócio daqui, sabe? Que era assim, aquela coisa da timidez. Mas ultimamente, eu tenho vivido momentos muito interessantes aqui em Muriaé. E eu descobri que aqui eu tenho um capital intangível. Assim, é um capital que não é medido em dinheiro, né? Eu saio de casa, às vezes, para uma reunião no grande hotel, com 15 minutos da minha casa seria tranquilo, mas eu chego atrasado da reunião, porque no caminho sempre encontra pessoas e conversa. E esse capital eu não encontraria em lugar nenhum. Mas eu tenho observado ultimamente assim, a questão da verticalização de Muriaé, né? Então, na subida do Morro do Castelo aqui, eles estão construindo um prédio de 18 andares. Na Rua São Pedro, eles estão construindo 2 torres de 22 andares. E quando a gente anda no asfalto ali, você olha para o Cristo, aí o cara tampou o Cristo, já tem outro construindo ali, já chegou no final também. Eu fico olhando assim, aquele do lado do Bradesco, né? Você que vai parar aqui, não? Aí na semana seguinte já tem outro andar. Então a gente está vivendo um momento muito assim interessante, né, da cidade. E como eu sou um estudioso das cidades,
eu fico pensando de onde vem o dinheiro que compra esses apartamentos, né? E muito recentemente eu descobri que em 2023, desculpa, 2024, os aposentados de Muriaé, de todos os níveis, né, o mesmo que ganha o salário mínimo, até o que ganha, que é do assessor do Senado, aposentado, que aqui nós temos aqui em Muriaé assessores, né, tem um assessor, pelo menos, do Senado, que é aposentado. Muito bem, depois da nossa pausa, fazendo uma resenha aqui sobre o patrimônio urbano, construções tombadas e não tombadas, muito mais não tombadas do que tombadas, né? Infelizmente, a nossa cidade vai se verticalizando, né? Hoje eu estou de Ailton Krenak. É sobreviver à experiência. Tanto a experiência do desastre, quanto a experiência do silêncio. Porque, às vezes, nós queremos viver a experiência do silêncio, mas nós não queremos viver a experiência do desastre. Ah, não. Mas aí eu vou ter que fugir, correr e escapar. Como é que eu vou experimentar isso? Isso é muito doloroso. Por isso que eu disse a vocês que os Krenak decidiram que nós estamos dentro do desastre. Não precisa ninguém ir lá e tirar a gente. Nós vamos atravessar o deserto. Tem que atravessar o deserto, uai. Toda vez que você encontrar um deserto, você vai sair correndo? Quando aparecer um deserto, atravessa ele. Ailton Krenak. Está livre? Eu vou deixar aqui, Renatinho, né, contigo, depois você estabelece um critério, tem um volume dessa antologia aqui que foi lançada ano passado, né? Colaborei com uma poesia, né, um decassílabo, Terra Plana, e é um livro temático que todos os contos, todas as crônicas e todas as poesias, é um livro que foi tripartido, né, nesses gêneros, eles têm essa temática, terra. Então, estou ofertando aí para você criar um critério, obviamente eu e Arad não participaremos, mas de sorteio, entre os colegas que estão presentes aí, é uma ótima leitura. E tem sapato para todo tipo de pé aqui. Quem gosta de crônica, tem crônica boa. Quem gosta de conto, tem conto. E quem gosta de poesia, tem poesia também. Aí eu vou deixar com o Renatinho, você estabelece um critério aí entre vocês aí, faz um sorteio. Eu estabeleci um critério que ficou para mim. Pronto, então pronto, aí está resolvido. Eu ia sugerir que fizesse esforço. Pronto, e pronto, é verdade aí. Vamos deixar aqui, então pronto. Ele fica doado aqui para a garagem, que ele fica disponível para quem quiser fazer uma leitura. Sim, é claro. Foi um negócio, foi uma palavra egoísta, assim, mas a ideia é muito boa. Mas como eu não sou egoísta, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou egoísta. Isso aqui está disponível, né, para todo mundo. Inclusive, assim, a gente pode criar um método de cada sarau, a gente ter uma poesia, entendeu? Bacana. A gente ter, e eu assumo esse compromisso. Beleza. Pode. Então, o livro está doado aqui para a garagem com Birlizar. Melhor não pronto. Em breve, novas doações. Aproveitar aqui, então, já que eu usei o microfone, até para partilhar com vocês. Eu tenho, obviamente, né, gosto muito desse gênero da poética popular, e dentro da poesia popular tem um tema que está sempre gravitando ali, né, entre os poetas, que é uma expressão que não se usa muito aqui no Sudeste, mas lá é muito comum, né? São as poesias de roedeira. O que significa essa expressão? Aqui seria uma tradução aqui para que a gente entendesse, seria alguma coisa mais voltada assim para sofrência, mas na verdade a roedeira
as poesias de Roedeira têm essa temática do amor platônico, ou do relacionamento mal resolvido, ou até da dor de cotovelo e tal. E é um gênero interessante porque eu acompanho muitos poetas, inclusive tem um, o Zé Adalberto, que escreveu um livro só de poesia de Roedeira. E é muito interessante, porque quando você pega um bom poeta, um bom declamador, é gostoso pra caramba de ouvir. Eu, inclusive, tenho os meus poetas de predileção, poetas jovens, inclusive, que meio que se super especializaram, né, na poesia de Roedeira. Eu ouvi essa semana um grande poeta chamado Rodrigo Hinojosa, super indico, né, um jovem poeta, e ele escreveu, tem uma estrofe que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte: notícias suas não mande, não quero ouvir sua fala, no tempo que eu fui senzala, você era Casa Grande. Seguindo seu rumo ande, esqueça esse sofredor, que ainda sente o ardor das pisas do capataz, meu coração não é mais escravo do seu amor. Essa é a tônica da Roedeira. Então, assim, para escrever algo sobre, você está sofrendo, ou ter tomado um chifre, ou está com a dor de cotovelo, ou está com amor platônico. Absolutamente. É o eu lírico ali que está falando. Eu, por exemplo, né, um dos motes mais conhecidos que tem na poética popular é o mote da poetisa Severina Branca, né? Que Severina, inclusive, tem esse mote famosíssimo, né? O silêncio da noite aqui tem sido, né, testemunha das minhas amarguras. E eu li essa estrofe do Hinojosa, eu falei assim, cara, vou escrever uma estrofe, um decassílabo, que é mais complexo, eu vou escrever também, escrevi essa semana, né, para ter algo mais inédito aqui para o nosso sarau, que eu coloquei o nome provisório de Roedeira, que diz o seguinte: eu tentei ser farol na sua vida, mas você se esforçou em me apagar. Quanto mais eu buscava te agradar, mais sentia minha alma ser ferida. Resolvi decretar minha partida, por não mais suportar viver assim. Desisti de querê-la, pois para mim essa dor já faz parte do passado, não dá mais para seguirmos lado a lado, pois em tudo há começo, meio e fim. Eu não li nada desse livro aqui, a não ser o título, né? Mas eu já proponho aqui que o Rangel leia o poema dele que está publicado aqui. Antes, eu vou ler, né? Assim, até agora não li, apresentando aqui algumas coisas. A gente, quando vê um livro, ou pega um livro, ou ganha um livro, a gente meio que lê aqui as orelhas e tal. Né? Mas, muito linda publicação, assim, muito respirável, né? Agradável, vai ser muito agradável ler. Sim, é um compromisso assumido, né? A cada sarau, pelo menos, nós vamos ler alguma coisa desse livro aqui. Tá? Eu vou ler aqui a contracapa. Em meio a uma crise climática sem precedentes que assola todos os continentes, o selo Off Free lançou chamada para a publicação da antologia Terra, voltada a contos, crônicas e poemas que tivessem como tema ou fizessem referência à simbologia e significados que a palavra abriga. Terra como planeta, biosfera, território, elemento natural, terra como origem, pertencimento, memória ancestral, terra como esperança, acolhimento, vento de todos nós, futuro incógnito, terra como propriedade, mercadoria, injustiça, violência. Foram selecionados textos com ampla variedade de estilos e formas reais ou ficcionais, situados em qualquer época ou lugar, e chegam agora a público.
Parece que eu assumi um grande compromisso aqui. Tem um conceito que é o Gaia, né? O Gaia, a Terra, ela é um organismo vivo. O planeta como um organismo vivo. Então, assim, no ambientalismo, a gente costuma dizer, vamos salvar o planeta. O planeta, independente da gente, ele vai continuar, né? A gente tem que se salvar. Ele já existia bilhões de anos antes da gente e ele vai continuar existindo. A questão ambiental, ela é uma questão nossa, né, de humana, de querer continuar habitando aqui essa coisa. O povo atendendo aqui a sugestão, o pedido do meu amigo Renato. E eu já tive a oportunidade de declamar essa poesia aqui, mas como a gente está ofertando aqui o fruto, né, da obra aqui para a garagem, então eu vou ler aqui. E eu quis fazer uma provocação, na verdade, né, usando a temática terra. Uma provocação, por que não dizer, Renato, até política, né? Por uma quadra da história extremamente complexa que a gente está atravessando, e o título é bastante sugestivo, que chama Terra Plana. São 3 estrofes que diz o seguinte, são decassílabos. A ciência tem sido questionada por aqueles que são negacionistas. Um tropel de pseudo-especialistas põe em xeque a evidência comprovada. Contestando que a Terra é arredondada e com base em teoria tão insana, há quem diga de forma leviana que o feitio do globo é achatado. Deus me livre de alguém alienado que acredita que a Terra é mesmo plana. Sem qualquer conteúdo probatório, com malícia, mentira e invenção, os fiéis desta vil conspiração contrariam um fato que é notório. Chega a ser totalmente vexatório a defesa de tese tão profana. Esse papo furado não me engana. Quem sustenta e se engoda um iludido, eu jamais me darei por convencido quando alguém me disser que a Terra é plana. Por mais louco que possa parecer, o delírio e o desprezo ao que é real ganham voz de um discurso bem boçal, dito só para tentar nos convencer. É difícil demais ter que entender esse tipo de ação tão desumana, pois quem prega uma farsa assim, sacana, e duvida que o mundo é uma esfera, devaneia e constrói uma quimera, porque a Terra, de fato, não é plana. Terra, Isabel Vieira. Quem primeiro ousou ver-te de fora, contou-nos que tu és azul. Planeta água, planeta terra. Antes Gaia, terra fértil, mãe terra. Do lugar que me coube em teu vento, vejo-te multicolorida pela luz do teu astro rei. Vejo-te coberta de flores nos jardins bem cuidados das mansões. Vejo-te em chamas ardendo, vejo-te nua calcinada, rachada como a mão que o cabo de enxada calejou. Vejo-te rasgada e envenenada pelas máquinas do agro. Lembro-te das brincadeiras de criança. Cheirinho bom que exalavas depois da chuva do verão. Vejo-te deslizando das encostas, cobrindo sonhos e corpos de filhos teus, segregados pelos próprios irmãos. Vejo-te suja dos nossos excessos. Vejo-te testemunha do pelourinho, dos campos de extermínio. Vejo-te aceitar o casebre e o espigão. Vejo-te, teus filhos, te sugando, te disputando, irmão contra irmão. Vejo o homem humilde sonhar com um pedacinho de ti, para, com seu trabalho e suor, ter alimento e abrigo. Vejo os outros animais, que harmonia, com que respeito te habitam, com que reverência te tratam. Envergonho-me, sou mesmo da espécie racional? Vejo-te em pasadas generosas, incorporar em teu seio a terra que nos moldou o Criador.
E nessa hora última, não importa a nossa ingratidão. Se usufruirmos do seu melhor e te devolvermos o nosso pior, tu continuas apesar de nós. Somos transição, somos processo, e isso nos perturba. O fluxo de dias e anos, décadas, serve para crescer e acumular, não só perder e limitar. Dessa perspectiva, nos tornaremos senhores, não servos, pessoas, não pequenos animais atordoados que correm sem saber ao certo porquê. Se meu leitor e eu acertamos nosso tom recíproco, este monólogo inicial será um diálogo, ainda que eu jamais venha contemplar o rosto do outro que afinal se torna parte de mim. Então minha arte terá atingido algum tipo de objetivo. Lia Luft.